Paz do Senhor, meus amigos, me chamo Herbert, sou da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, em Araruama, aqui no Rio de Janeiro, e trago nesse momento para vocês mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical pela editora Betel, hoje trazendo a lição 10, que vai falar sobre o falso testemunho. Antes da gente começar essa aula, vou pedir para que você já deixe seu like no vídeo, porque isso ajuda a divulgar o conteúdo que é feito aqui. Se você ainda não está inscrito no canal, considere se inscrever. Se ficar alguma dúvida, deixe aí nos comentários e compartilhe esse vídeo, tá? Antes da gente falar sobre a lição, já estou aqui com a revista de 2025. É o primeiro trimestre de 2025. Ela vai falar sobre movimento pentecostal. Não sei se dá para ver muito bem aí, mas já está aqui comigo. Em breve aí na sua igreja. Ainda não está disponível no site da Betel, né? A igreja nossa aqui, ela foi buscar lá em Madureira e ela já adquiriu, já está pronto para o ano que vem. Então vamos lá. Lição 10. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Falar a verdade é fundamental para a confiança e integridade nas relações humanas. O falso testemunho, ele vai falar de uma coisa interessante. Ele vai falar sobre a questão da mentira, testemunhar de maneira falsa. Mas ele vai também falar de uma coisa que é muito tradicional no nosso dia a dia, que é a fofoca. A fofoca que nem sempre é uma verdade, né? Ela acaba, pelo contexto, se tornando isso que a gente vai trabalhar aqui, que é um falso testemunho, e vai prejudicar a muitos. A gente vai ver no decorrer da nossa aula. Então vamos lá. O textuário vai dizer o seguinte: não admitirás falso rumor e nem porás a tua mão com o ímpio para seres testemunha falsa, né? Aqui Deus ele explana dois pontos. O primeiro, algo muito comum no dia a dia e que tem sido normalizado cada vez mais, que é a questão da fofoca, né? Quem nunca foi alvo ou de um comentário malicioso feito por alguém, assim funciona a fofoca. Olha, irmão tal, ele tá saindo com não sei quem, hein? Ó, e sair lá no trabalho dele não tá muito bem, ele tava chorando no culto, tá em pecado. Sempre tem esses comentáriozinhos, né? Às vezes não só no mundo cristão, mas na nossa vida secular em geral, né? Ó, ele está meio assim, tá assado, acho que tá chateado. Então, quando é um comentário que ainda não gera dano, a gente vai ver que tudo bem. Mas a fofoca, geralmente, ela parte do princípio que é algo que está fora do padrão da normalidade. Aí sim ela pode gerar um dano. Quando ele fala aqui, não admitirás falso rumor, nada mais é do que ouvir uma fofoca, uma informação, sem qualquer tipo de veracidade, né? Ouvindo apenas um lado e sair replicando por aí. A Bíblia diz que a gente não deve fazer parte disso. Por quê? Porque quando a gente espalha algo do tipo, mesmo que sem a intenção, a gente pode causar um grande estrago na reputação daquela pessoa. Eu não sei se vocês lembram, na época de criança a gente brincava de um telefone sem fio, né? Aí enfileirava um monte de criança, uma cochichava no ouvido do outro, ia passando informação, e quando chegava lá no final a mensagem já estava alterada, já tinha suprimido informações. A fofoca, ela funciona da mesma forma. Essa informação, ela pode inclusive vir a se transformar numa bola de neve e aí destruir famílias, reputações que pessoas levaram anos para construir. A segunda parte aqui do texto, ela fala sobre não pôr a tua mão com o ímpio para não ser testemunha falsa. Aqui ele está dizendo para a gente não se associar com esse tipo de pessoa. Porque na nossa vida, a gente vai conhecer pessoas inclusive que gostam de fofocar, gostam de fazer comentários da vida de outras pessoas. E por uma questão de convívio, meu irmão, tudo que é ruim a gente aprende rápido. Se você não bebe, começa a andar com quem bebe, senta no bar, em algum momento você vai beber. Se você não fuma e está num meio com vários fumantes, mesmo que você não fume, você se torna um fumante passivo. E a fofoca é a mesma coisa, tá? Às vezes um traz a informação, o outro traz uma também, vai se montando aquele quebra-cabeça. O texto diz para a gente não ser mais uma
dessas pessoas, né? A fofoca é aquele aperitivo social, aquele comentáriozinho na hora do café, que geralmente é para falar de alguém que não tá ali no meio. A fofoca sempre vai ter a intenção de falar de um terceiro que não está presente, nem para se defender. Verdade aplicada vai dizer o seguinte: por sermos discípulos de Cristo, somos chamados e capacitados para andar, amar, falar e viver na verdade. Como todo mandamento, não basta a gente evitar o errado, nós precisamos também fazer o bem, fazer o certo, porque nós somos promotores da verdade. O objetivo da lição vai dizer que devemos citar o prejuízo de falar da vida das pessoas, expor a verdade como o maior requisito da vida cristã e mostrar a relevância do 9º mandamento. Então, 10 mandamentos, esse é o penúltimo mandamento. A gente já está encaminhando aí para o final da nossa revista. Texto de referência vai trazer Deuteronômio 19, do 16 ao 20, diz assim: quando se levantar testemunha falsa contra alguém para testificar contra ele acerca de transgressão, então aqueles 2 homens que tiveram a demanda se apresentarão perante o Senhor, diante dos sacerdotes e dos juízes que houver naqueles dias. E os juízes bem inquirirão. E eis que, sendo a testemunha falsa testemunha, que testificou falsidade contra o seu irmão, far-lhe-eis como cuidou fazer a seu irmão, e assim tirarás o mal do meio de ti, para que os que ficarem o ouçam e temam, e nunca mais tornem a fazer o mal no meio de ti. O texto entrega aqui uma leitura muito clara de uma pessoa que está acusando outra de uma transgressão. Deus é muito direto e reto nesse primeiro momento aqui em Deuteronômio. Ele está fazendo o seguinte: olha, vamos colocar diante do Senhor e ele vai avaliar a situação. Se essa pessoa estiver mentindo, essa pessoa vai pagar com a vida. Justamente para que ela entenda que esse não é o tipo de conduta para se ter no arraial. Então, a gente vai ver mais à frente Jesus não defendendo algumas pessoas, mas dizendo, olha, a gente tem que tratar o pecado de outra forma. Naquele momento ali, eu entendo até que não estava presente o Espírito Santo para convencê-los desse pecado. E era um povo que estava muito tempo no Egito, né? Vivendo de costumes locais, costumes, até que isso poderia ser um costume local. Mas Deus estava forjando o caráter daquelas pessoas e o fez por 40 anos, né? Até que eles estivessem afiadinhos para entrar na Terra Prometida. Então aqui eu deixei claro o seguinte: não é uma simples mentira, é uma mentira que pode destruir a vida de alguém. Aqui o texto fala de uma transgressão, mas e quando é uma besteira? E quando é algo que a lei não tipifica, a nossa lei não tipifica como crime, mas aí você tem uma pessoa falando, olha, fulano entrou na prostituição, o outro tá saindo com fulano, mas fulano é casado. Olha, não sei não, o cara tá roubando a empresa, que às vezes é uma contravenção penal, né? Então, vamos colocar a mão na consciência. Supondo que seja, e a gente está contando a outra pessoa, o problema não vai ser resolvido. Agora, supondo que não seja, e a gente está passando essa informação à frente, a possibilidade daquela pessoa passar a informação adiante é muito grande. Por quê? Porque a fofoca, ela libera uma certa quantidade de endorfina, que é o hormônio do prazer, e faz com que a gente sinta o prazer replicando aquela versão para outras pessoas, tá? Introdução vai dizer o seguinte: o 9º mandamento se estende além dos falsos testemunhos acerca de alguém. Ele ressalta o cuidado que devemos ter com o que ouvimos e também com o que iremos dizer. Nós vivemos aqui na época da fake news. Quem não viu isso na última eleição? Até nas eleições anteriores, né? Ali em 2018, a primeira presidencial. E a fake news era uma notícia mentirosa contada com um viés de verdade, como se fosse uma verdade, né? Uma notícia mal contada ou mal interpretada, ela pode gerar
um resultado desastroso. Mais do que isso, uma informação sem qualquer tipo de consulta sobre o fato pode definir sobre a vida e sobre a morte de alguém. Pode destruir, como foi dito, reputação que levou uma vida inteira para ser gerada. Primeiro ponto diz o seguinte: a proteção da honra. Assim como Deus é a verdade, Ele também deseja que sejamos verdadeiros. Precisamos ter cuidado com tudo aquilo que nossa boca profere, porque Deus está atento também com aquilo que sai da nossa boca. Quando a gente fala que as palavras têm poder, a gente está se referindo a isso. Bênção e maldição, elas se tornam reais com o aval de Deus. Mas as nossas palavras, elas geram consequências na vida de outras pessoas, dependendo da forma como a gente utiliza. A fofoca pode destruir uma reputação, né? Você ser chamado diante de um tribunal, diante de pessoas que podem decidir a vida de outros e mentir, você pode destruir a vida, não só a reputação, mas a vida inteira daquela pessoa para sempre, né? Ou talvez por um grande intervalo, mas tudo por causa de algo que sequer aconteceu. 1.1. O sistema de justiça do mundo antigo. Na antiguidade, havia pouca proteção às pessoas acusadas de um crime. Até que se provasse o contrário, elas eram consideradas culpadas. Como havia poucas normas para a apresentação de provas, os acusados não tinham sequer chance de montar uma defesa. Geralmente, os tribunais antigos condenavam pela força de uma única testemunha. Nesse caso, a vida de um réu sempre corria risco, visto que as palavras de um falso testemunho poderiam ser fatais. Como esse sistema legal era sujeito a abusos, Deus estabeleceu o 9º mandamento para proteger a vida humana. Ficou estabelecido também que o acusador deveria tirar a primeira pedra. E caso fosse comprovado que a alegação fosse falsa, o acusador deveria ser punido. Então vamos lá, diferente de hoje, antigamente uma única testemunha era suficiente para punir alguém. Hoje existe uma coisa chamada ônus da prova. Então, quem faz aquela afirmação, ele precisa provar aquela afirmação, né? Sabendo disso, Deus institui um mandamento contra o falso testemunho. O mentiroso pagaria com a vida e serviria de exemplo para os outros irmãos para que não fizessem isso. Além disso, o acusador ele deveria ser responsável por jogar a primeira pedra. Se vocês lembrarem, lá em João 8, a gente tem a situação da mulher adúltera, né? Ali uma mulher é pega em adultério e eles levam até Jesus e falam assim: olha, essa mulher foi pega em adultério, devemos apedrejá-la? Aí Jesus começa a escrever no chão. Eu vou citar isso porque é até um texto interessante. E ele fala o seguinte: aquele que não tiver pecado algum, que atire a primeira pedra. Lembra que eu falei a questão do Espírito Santo? A gente não ter o Espírito Santo lá no Antigo Testamento para confrontar, para convencer da justiça, do juízo? Então, Jesus estava ali. E eu acredito que nesse momento houve uma atuação do Espírito Santo. Não o Espírito Santo como consolador, mas o Espírito Santo como aquele que vai convencer. E ali eles foram convencidos que estavam em pecado e não tacaram nenhuma pedra naquela mulher. Jeremias 17:13 traz o seguinte texto: Ó Senhor, esperança de Israel, todos os que te abandonarem sofrerão vergonha. Aqueles que se desviarem de ti terão seus nomes escritos no pó, pois abandonaram o Senhor, a fonte de água viva. Repare aqui, todos terão seus nomes escritos no pó. Muitos comentaristas acreditam que Jesus, ali em João 8, ao defender a mulher adúltera, ele estava escrevendo o nome e o pecado daquelas pessoas no chão. A Bíblia não vai dizer, né? Mas alguns comentaristas acreditam que esse seja o fato. 1.2, o cuidado com as palavras. Diz o seguinte: o princípio subjacente deste mandamento é a proibição de todas as formas de falsidade. O 9º mandamento diz respeito
não somente falso testemunho, mas também as mentiras e fofocas que vivemos no dia a dia, sendo a mais flagrante aquela que prejudica diretamente outra pessoa. Quando a Bíblia condena a fofoca, ela está falando muito mais do que falar casualmente da vida de alguém. Está falando de prejudicar a reputação de algumas pessoas através de comentários que não dizem respeito. Não nos dizem respeito. Para Deus, a boa reputação tem um valor incalculável. Dizem que a mentira é como um balde de penas atirado de uma montanha. Ela fica pairando no ar e jamais se recolhe o que se espalhou. A fofoca, tal como a flecha, uma vez lançada, não tem volta. Ela vai pegando velocidade na boca de quem aprecia. Os donos de comércio dizem que um elogio é replicado 2 ou 3 vezes. Já uma crítica, 10 a 20 vezes. A notícia ruim, ela sempre vende muito mais, né? A gente vê isso em sites de fofoca, sites de jornalismo, enfim. É como uma concupiscência, né? A gente quer saber da vida do outro, o que o outro está fazendo, para ficar barbarizado e escandalizado. E mesmo assim, isso nos gera um prazer. Mesmo que seja para comentar para outra pessoa sobre aquilo. Contra a fofoca de terceiros, nós temos a Deus, quem é Senhor do tempo e Senhor da razão. No momento certo, a verdade virá à tona. Às vezes alguém falou de você e você não fez realmente, né? Porque o crente é assim, não fazendo, ele é acusado. Em cima do muro, ele já fica assim, não é. Quando ele faz, então, ó, o Espírito Santo busca rápido, a correção vem rápida, né? E aí eu quero ler aqui com vocês, Lucas 12, 2 diz o seguinte: não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. No momento certo, na hora certa, a verdade virá à tona. 1.3, o cuidado com o que se ouve. Um sábio escreveu certa vez: eu nunca ouvi o testemunho de um ex-fofoqueiro. Às vezes não temos a dimensão de como o pecado da fofoca é algo tão comum entre as pessoas. O outro lado da questão é que tão errado quanto dizer algo acerca de alguém é prestar-se ao serviço de ouvir. O antigo ditado rabínico diz que aquele que calunia mata 3. Aquele que fala, aquele que ouve e aquele sobre quem está falando. O puritano Thomas Watson disse certa vez que aquele que gera uma calúnia carrega o diabo na língua e aquele que recebe carrega o diabo no ouvido. É muito comum ouvirmos algo acerca de alguém, fazermos determinados julgamentos porque ficamos envolvidos nesse pecado. A fofoca atrai, ela é doce para muitas pessoas. Cuidemos de nossos ouvidos. Então, meus queridos, nem sempre é possível não dar ouvidos à fofoca. Às vezes a informação simplesmente vem. Às vezes a gente está num local do trabalho onde a gente não consegue sair e a informação chega. Agora, com posse dessa informação, o que a gente pode fazer para ajudar? Ajudar porque nem todos vão aceitar a repreensão. Olha, o que você está fazendo é fofoca, né? Mas o que a gente pode fazer para quebrar essa corrente? É enterrar, é não falar a respeito, é não comentar por ninguém, né? O elo da corrente se quebra quando ela não consegue passar adiante. Então, se você está ali, ouviu, meu irmão, guarda para você, não fala com ninguém, não comenta com ninguém, não seja você responsável por replicar essa informação. Se outro replicar, beleza, é a vida dele. Mas não seja você, o crente, o responsável por isso, tá? Segundo ponto, amando a verdade, diz o seguinte: vivemos em um tempo que o certo está errado e o errado para muitas pessoas é realmente o que é certo. Para nós cristãos, a verdade é uma questão de caráter e deve sempre fazer parte do nosso agir e falar. Então vamos lá, amar a verdade e andar nela pode causar algumas rupturas, seja no seu trabalho, seja na sua família, seja na sua escola, na sua faculdade, no ambiente que você se encontra, né? Muitas pessoas elas não estão prontas para serem confrontadas com a verdade.
e isso acaba machucando. Jesus nunca fez acepção de pessoas, mas sempre confrontou, eu não vou nem dizer o termo afrontar, mas sempre confrontou outras pessoas com aquilo que estava na palavra, né? Justamente com o evangelho. Amar é isso, é fazer o certo, mesmo que isso custe muito. Poxa, para você estar inserido em determinado grupo, você tem que ouvir a fofoca e fazer a fofoca? Eu entendo, né? E a revista também entende que é um custo muito elevado. 2.1. O diabo é mentiroso e pai da mentira. Assim como a verdade vem de Deus, a mentira vem do diabo. Jesus aponta o diabo como o pai da mentira. Diz que ele nunca se firmou na verdade. E que quando profere a mentira, ele fala daquilo que lhe é próprio. Ou seja, essa é a sua essência. Por trás de toda mentira está o diabo, orquestrando a vida daqueles que de alguma maneira se sujeitaram ao seu habilidoso engano. João nos diz que ele é fonte de todo engano e pecado, e todo aquele que peca pertence a ele. Paulo afirma que a mentira é um traço autêntico do velho homem e que esse novo homem que está em Cristo não deve mentir, pois já se despiu dessa velha natureza. Como o texto diz aqui, não existe mentira inofensiva, porque mesmo que a mentira seja para gerar uma saída, como foi o caso de Sara e Abraão, mentir, na verdade, significa que você está vivendo em outro caminho diferente, que é o caminho de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, né? Como não existe outro caminho que leva a Deus, o caminho da mentira nos levará à perdição. Estamos nos associando a um gerador de mentiras, que é Satanás. 2.2. A verdade vem de Deus. Diz o seguinte: a Bíblia coloca a verdade entre os valores humanos mais elevados. A verdade é parte integrante do caráter de Deus e de sua palavra. Se estamos em Deus, a verdade também será parte integrante de nossas vidas. Não podemos estar em Deus e viver associados com a mentira e o engano, a razão pela qual somos chamados a viver em sociedade é porque servimos ao Deus da verdade. Se Deus é verdadeiro conosco, temos que viver em verdade diante dele e também com o nosso próximo. Quando a nossa vida está intrinsecamente ligada ao caráter de Deus, a honestidade, o amor e tudo que é correto flui naturalmente em nossos relacionamentos com as pessoas. Então, não é só professar a verdade. A gente precisa também viver na verdade. Ela precisa ser encontrada em nossos atos, em nossas atitudes, né? Viver a verdade é ter uma vida que condiga com o evangelho de Cristo e ser imagem e semelhança de Cristo. Pecamos, todos nós pecamos e nos arrependemos de nossos pecados para que a gente possa continuar de maneira prudente. Mas aquele que gosta, aquele que ama, aquele que pratica a mentira e gosta dessa prática, ele não está em Cristo na sua forma de viver e provavelmente na sua forma de professar a fé também. 2.3. Cristo, a verdade que liberta, diz o seguinte: Jesus Cristo é a verdade no sentido mais absoluto. Tudo o que o entendimento humano anseia por saber encontra nele a sua resposta. Ele é o criador de tudo que existe, portanto, conhece tudo perfeitamente e entende o seu propósito e funcionamento. Mas não apenas isso, ele mesmo é Deus e pode nos revelar plenamente tudo o que precisamos saber sobre sua própria natureza e planos. Cristo é a verdade absoluta que atende todas as necessidades da mente humana. É o caminho completo e suficiente para o Pai, porque ele é sua plena revelação. Jesus Cristo é a verdade que liberta e santifica. Busquemos a cada dia crescer no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No mundo que relativiza tudo, inclusive o pecado, a única verdade absoluta que eu e você podemos nos apoiar é Cristo. Ele é o mesmo ontem, hoje e será sempre. Ele mesmo afirma que é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele.
Lá em Colossenses 2:3 nós vemos que nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Esse texto está aqui grifado no texto que nós lemos no 2.3. Todas as respostas estão em Cristo, o que vai além da compreensão humana. Se você tem uma pergunta que você não consegue responder, não saber o motivo, certamente essa resposta está em Cristo. Agora, você terá essa resposta? Nem sempre Deus nos fala, né? Terceiro ponto, conselhos práticos. Diz o seguinte: o 9º mandamento tem como objetivo principal defender a honra humana. A mentira e a falsidade aborrecem a Deus e prejudicam o próximo. Então, sabendo que Deus tem o objetivo de defender a honra e a integridade humana, a gente precisa se abster de qualquer tipo de comentário malicioso que venha a interferir na vida de terceiros. Assim surge a fofoca. 3.1, preservando a boa reputação, diz o seguinte: a proteção da honra humana é fundamental para a convivência social de qualquer comunidade ou nação. Nenhum homem deseja que sua reputação ou o bom nome de sua família sejam atingidos. O bom nome e a boa reputação que uma pessoa constrói com tanto sacrifício e tempo podem ser destruídos em segundo quando o mandamento é violado. De acordo com a resposta 77 e 78 do Catecismo de Westminster, o 9º mandamento exige a conservação e a promoção da verdade entre os homens e a manutenção da nossa boa reputação e do nosso próximo, especialmente quando somos chamados a dar bom testemunho. Ele proíbe tudo o que é prejudicial à verdade ou injurioso tanto à nossa reputação quanto à do nosso próximo. Nosso Código de Leis vai falar sobre a boa-fé e que essa boa-fé, ela se presume. Ou seja, compra, venda, locação e outros acordos jurídicos, eu entendo que as duas pontas estão livres de embaraço. Assim, a lei também entende. Para isso, é importante que eu e você tenhamos uma boa reputação. Você lembra lá do Serasa, que tem um marcadorzinho de score, né? Que ele vai do verde até o vermelho, que ele mostra que o verde é um bom pagador e o vermelho é um mau pagador. A nossa reputação, ela precisa estar ali no verdinho, tá certo? Estou falando aqui da questão de reputação. Não entenda mal. Dívidas, muitos de nós temos, né? Muitos de nós estamos pagando alguma coisa parcelado, muitos de nós estamos devendo o banco porque fizemos contas erradas ou precisamos entrar no vermelho, mas é importante que você se ajuste com o seu banco, para que isso também não venha afetar o seu testemunho. 3.2, o perigo da violação do mandamento. Diz assim: é muito comum as pessoas mentirem, principalmente quando buscam o próprio benefício. O problema é que quando esse limite é ultrapassado, o perigo é iminente. Já no Novo Testamento e no tempo da graça, que muitos pregam que Deus sempre usará de bondade, aconteceu algo com um casal que combinou entre si uma doação para a igreja e que, querendo obter prestígio entre os apóstolos, usou de mentira, omitindo parte do valor. Esse não era um pecado de roubo ou cobiça, mas de engano. O problema não estava no que fizeram, mas no que disseram. Pedro aponta a presença de Satanás em suas ações e diz que mentiram ao Espírito Santo. O pecado aqui foi diretamente contra Deus. Ananias e Safira perderam a vida porque mentiram contra Deus. Ananias e Safira são a prova de que Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. Eles venderam ali uma casa e determinaram um valor para ajudar os apóstolos. Omitiram o valor, né? Combinaram o valor e omitiram na hora de pagar. Deram um valor abaixo daquilo que eles prometeram. E ambos morreram por sustentar aquilo que tinham feito, né? Mateus 5,37 vai dizer o seguinte: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência do maligno. Você prometeu alguma coisa para alguém? Faça. Você falou que não vai fazer? Não faça. O crente não pode ficar em cima do muro. O muro faz parte do território de Satanás. Fique atento. 3.3, para a gente terminar a nossa lição.
Diz o seguinte: a ocupação cristã. Estamos vivendo em um tempo em que as informações chegam numa velocidade gigantesca. Redes como Facebook, Instagram, Twitter e até mesmo o jornalismo de TV estão recheados de falsas informações. É nesse tempo que nós cristãos somos chamados a ser revolucionários. Nessa sociedade pós-verdade, os efeitos da falsa informação trazem muitos malefícios para a sociedade. Destroem famílias, arruinam casamentos, implementam falsas teorias. Nossa ocupação deve ser a palavra de Deus. Somente ela pode curar a nossa alma pecaminosa, nos capacitar a viver em amor com os nossos semelhantes e impactá-los com o nosso testemunho de salvação. Talvez o mais impressionante aqui seja o fato de ter uma fofoca com um viés cristão. Quem nunca ouviu falar de sites como o Fuxico Gospel, por exemplo, que são uma tentativa de fazer uma fofoca santa, mas que gera uma destruição maior do que uma fofoca fora desse contexto. Por quê? Porque ela é voltada para o público cristão. É uma forma de normalizar aquilo que o Senhor diz como não sendo vontade dele e que ele institui como mandamento. Olha, não faça. E aí você vê gente tentando inserir aquilo ali dentro da igreja, dentro de um contexto cristão. Meus amigos, terminamos por aqui mais uma lição. Eu espero que você tenha gostado. Eu não falei no início do vídeo, mas essa aula será ministrada aí na sua igreja no dia 8 de dezembro, segundo domingo do mês de dezembro, tá bom? Se você gostou, peço mais uma vez que deixe seu like nesse vídeo. Se não está inscrito no canal, considere se inscrever. Se ficar alguma dúvida, deixa nos comentários e ative o sininho para não perder nada. Eu vou ficando por aqui. Até semana que vem, se Deus quiser. Obrigado pela sua paciência e pela sua audiência. Tchau, tchau.